Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração, a Casa Espírita da Prece. Que essa noite nós possamos abrir o nosso coração, levar o nosso pensamento, para podermos refletir juntos um pedacinho da oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. A única oração que Ele nos deu pronta. E eu convido vocês para que a gente possa refletir sobre esse pedacinho. Que seja feita a tua vontade. Essa não é só uma frase que Jesus nos deixa, até porque nós sabemos que nenhuma palavra que está nos evangelhos foi colocada em vão. Esse é um convite que Jesus nos faz. E talvez seja o convite mais desafiador que Ele nos traga, que Ele nos propõe. Porque, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida, é difícil a gente repetir, aceitar, sem questionar, que seja feita a vontade de Deus em nossa vida, principalmente quando não está alinhada com a nossa vontade. E nós que nascemos cristãos, a gente aprende essa oração desde pequenininho. A gente ensina essa oração para os nossos filhos. E muitas vezes a gente vai repetindo as palavras, às vezes de forma apressada, alguns dias de forma corrida, sem pensar na profundidade dessas palavras e na responsabilidade, especificamente dessa frase, que seja feita a tua vontade. Porque toda oração do Pai Nosso, ela é um grande acordo que a gente faz com Deus. Cada frase que a gente está falando, a gente está afirmando um acordo com Deus. Toda a oração do Pai Nosso é como se a gente estivesse fazendo um grande acordo com Deus. E a gente vai repetindo essas palavras, e às vezes elas estão ficando só aqui, nos nossos lábios. Mas lá no coração, à medida que a gente vai falando, a gente está discordando, ou a gente está barganhando com Deus, ou a gente está, às vezes, até ameaçando Deus. Vocês já se pegaram ameaçando Deus? Às vezes a gente está fazendo planos e a gente, planejando alguma coisa, um acontecimento, um propósito na nossa vida. E a gente vai falar e a gente fala assim, olha, estou planejando tal coisa, e se Deus quiser, vai dar certo. E Ele há de querer, porque eu quero, se é a minha vontade, então Deus há de querer também. A gente vai ameaçando Ele, vai barganhando com Deus. E nesses momentos, que a gente está fazendo planos, nos momentos bons da nossa vida, é fácil a gente concordar. Mas tem momentos na nossa vida que é difícil firmar esse acordo. Principalmente quando nós estamos passando por situações desafiadoras, situações difíceis. Bem nessas situações que a nossa vontade não é a mesma vontade de Deus, aparentemente. Então, nesses momentos é duro a gente aceitar, entender e concordar. Internalizar essa frase. Seja feita a tua vontade e não a minha. Essa semana eu estava assistindo aquele seriado da Netflix, Emergência
Emergência Radioativa, eu acho. Quem não assistiu, que quiser assistir, né, é um seriado muito bonito, porque é uma história real, uma história triste, né, mas uma história real, que aconteceu aqui pertinho da gente, em Goiânia. E esse seriado, ele vai contar a história do acidente que teve na cidade de Goiânia, em 1987, com o Césio-137, que é uma substância radioativa. Essa substância, ela estava dentro de uma cápsula de chumbo. Ele fazia parte de um equipamento médico. E ele estava protegido dentro de uma cápsula de chumbo, mas num terreno abandonado, onde antigamente era uma clínica médica. E essa clínica foi abandonada, eles mudaram de lugar e deixaram para trás esse equipamento lá, ao relento. Né? O terreno foi se deteriorando, o local não tinha nenhum tipo de contenção das pessoas de fora. Não tinha porta, não tinha janela, né? Porque foi abandonado, ficou lá abandonado. E esse equipamento ficou lá dentro. E 2 catadores de sucata encontraram essa peça de chumbo, recolheram essa peça, tentaram abrir, depois venderam para um ferro velho. Lá nesse ferro velho, essa peça foi aberta e aquele pozinho foi exposto. E o pozinho, ele é um cloreto de césio, ele é um pozinho branco, parece um sal mesmo. Só que no escuro, ele brilha, ele emite uma radiação, que é um brilho azul, um azul muito bonito, que parece as estrelas do céu. E aquelas pessoas, na mais completa inocência, levaram um pouquinho daquele pozinho para suas casas. E um pai de família levou umas gramas daquele pozinho, na mais completa felicidade de mostrar para sua filha, uma menininha de 6 anos. Ele leva aquele pozinho para casa e dá para ela brincar. A menininha encantada brinca com aquele pozinho, apaga a luz e fica vendo aquilo. Essa menininha de 6 anos, ela se tornou o símbolo dessa tragédia. Porque ela foi a vítima que mais absorveu, que mais se contaminou. Porque depois que ela brincou ali com aquele pozinho, ela comeu um ovo cozido que a mãe dela fez para ela. Então, além dela absorver aquela radiação, dela tocar, ela ingeriu aquele pó. Ela vem a desencarnar algumas semanas depois. E a mãe dela, que havia sido liberada já, ela quase não consegue sepultar a filha. Porque na porta do cemitério tinha mais de 2.000 pessoas tentando impedir que aquela menina fosse colocada, fosse sepultada ali. O medo, é claro. Aquelas pessoas, elas só tinham medo. E a desinformação com elas. Mesmo a menina estando dentro de um caixão de chumbo de mais de 600 quilos, para conter a radiação que o corpo dela emitia, a mãe conseguiu, depois de alguma intervenção ali, dar o adeus à sua filha. O pai da menina também foi internado, sofreu as consequências, as sequelas da intoxicação pela radiação e vem a desencarnar também, alguns anos depois. Mas antes que a radiação o matasse,
ele morre de enfisema pulmonar. Porque depois da tragédia, ele se tornou fumante. E ele vem a desenvolver essa doença. Porque cada dia da sua vida, ele se culpava por ter levado aquele pozinho para dentro de casa. E eu assistindo aquele seriado, eu fui pensando naquela mãe. Eu já estava com esse tema martelando a minha cabeça. E daí eu fiquei me perguntando como esperar que aquela mãe, que aquela mulher aceite que aquela era a vontade de Deus a respeito da vida dela. Como que ela vai pensar que aquilo era o que Deus queria para ela? Como internalizar essa oração nesses momentos? Sem se revoltar com Deus, sem questionar. Então hoje o convite que eu faço a vocês é que a gente possa refletir sobre esse acordo com Deus. Que seja feita a vontade dele, em detrimento da nossa. E com a ajuda da doutrina espírita, refletir e ver o que ela tem a nos ensinar para que nós possamos pôr em prática essa frase e aceitar a vontade de Deus, principalmente nesses momentos, quando ela não é alinhada com a nossa vontade. Principalmente nos momentos difíceis. E quando eu comecei a ler e pesquisar, a primeira reflexão que a gente vai fazer, a primeira resposta, o primeiro recurso que nós vamos utilizar é Jesus quem vai nos trazer. Justamente na oração do Pai Nosso. Jesus, ele começa a oração. A primeira palavra que ele diz é Pai. Pai Nosso. Jesus começa a oração dizendo Pai Nosso. Porque ele sabia, claro, que para que a gente conseguisse assinar esse acordo com Deus, que toda oração vem nos trazer e nos convidar, a primeira coisa que nós temos que internalizar e ter noção é que Deus é Pai. Existe até um ditado preconceituoso, né? Que Deus é Pai, não é padrasto. É estigmatizado para aqueles que são padrastos, é claro. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Deus é Pai, Criador. Então, nós temos que ter esse entendimento do que é Deus na nossa vida e do que Ele representa para nós e do papel que Ele ocupa na minha vida. No livro Fonte Viva, de Emmanuel, através de Chico Xavier, no capítulo 77, justamente intitulado Pai Nosso, onde ele vai fazer alguns comentários acerca dessa oração. E lá no finalzinho, né, eu não trouxe o capítulo todo, mas lá no finalzinho, Emmanuel vai dizer assim para nós: Pai Nosso, disse Jesus para começar. Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero. Invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor.
sem que nós confiemos, primeiro de tudo, que Deus é o nosso Pai, e sem nos associarmos ao propósito disso, nós não vamos conseguir seguir o resto da oração. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente para tudo é confiar que Deus é o nosso Pai. E o que um pai quer a respeito de um filho? Qual é a vontade de um pai para um filho? Um pai, ele sempre quer o melhor para o seu filho. A criança nasce pequena, frágil. O pai carrega no colo, nutre, protege. Mas por mais que qualquer pai queira o melhor para o seu filho, ele não vai poder carregar esse filho no colo para sempre. Eu sou mãe, né? A maioria de nós aqui é mãe, pai. E eu amo meu filho, meus filhos. Ele nasceu ali pequenininho, eu carreguei ele no colo. E eu não quero que nada de mal aconteça a ele. A gente fala ainda assim, que antes que a dor seja em mim do que neles. Mas, uma hora, eu tive que colocar ele no chão. E ele, nesse processo de aprendizado, ele caiu, ele ralou o joelho, ele chorou, até que ele aprendeu a andar sozinho. Porque o que todo pai quer a respeito do filho, a vontade do pai, é que nós aprendamos a andar sozinhos. Que nós sejamos independentes. Essa é a vontade do Pai a nosso respeito. Assim como também nós, a respeito dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos afilhados, daqueles que nascem depois de nós e que são queridos para nós. Essa também é a nossa vontade. Então Deus, nosso Pai, nosso Criador, também nos quer da mesma forma. E essa é a vontade dele para conosco. Que sejamos independentes. E a essa independência, inclusive nós damos o nome de livre-arbítrio. Deus é o nosso Pai Criador. E por nos amar, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não nos criou como marionetes. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio a todos nós, a todos os seus filhos, sem exceções. Ele deu o livre-arbítrio a Saulo de Tarso, que fez a escolha de renunciar a todas as comodidades materiais e seguir o Evangelho de Jesus. Divulgar e vivenciar o Evangelho de Jesus. Deus deu o livre-arbítrio a Madre Teresa, que fez a escolha de abnegação, de uma vida dedicada ao outro, ao menos favorecido, aos pobres e aos necessitados. Deus deu o livre-arbítrio a Chico Xavier. Tem uma história de Chico, quando eles começaram a escrever, aí Emmanuel chega para ele e fala assim: olha, Chico, nós vamos escrever 30 livros. Aí, Chico, beleza, escreveu os 30 livros, publicou. Aí Emmanuel chega para ele e fala: olha, já escreveu 30? Vamos escrever mais 30, escreve 60. Aí foi lá, escreveu mais 60. Aí daqui a pouco, olha, você já escreveu 60, vamos fechar em 100. Aí Chico foi, escreveu, chegou 100 livros publicados. Aí Emmanuel chega para ele e fala assim: olha
Acho que você não tem nada melhor para fazer, vamos continuar escrevendo. Chico podia ter... Opa, meu amigo, parou. Eu já atingi a meta, eu já dobrei a meta, eu já extrapolei a meta, você vai procurar outro para escrever seus livros. Agora eu não quero mais. Não podia. Mas ele escreveu mais de 400 livros. Ele fez a escolha. E Deus deu também o livre-arbítrio aos donos da clínica, que resolveram deixar abandonado um elemento tão perigoso ao relento. Então Deus, a vontade de Deus não é separar nenhuma criança de sua mãe. Deus não nos quer o mal. Deus, não esse Deus que nós acreditamos. Deus não tem sentimentos ruins a nosso respeito. Ele não nos pune, Ele não tem desejos de vingança para conosco. Deus é bom o tempo todo. A ponto de nos deixar fazer as nossas próprias escolhas. As nossas próprias escolhas. Então a vontade de Deus é apenas que nós cresçamos. Que nós, a vontade de Deus a nosso respeito é apenas que nós evoluamos. Que a gente siga nesse caminho. Que só tem um rumo, né? A felicidade, a perfeição. E sabemos que para trás ninguém volta. Então essa é a vontade de Deus a nosso respeito. Então, eu confio, ok. Confio em Deus. Que Deus é meu Pai, Ele me criou. E como Pai e Criador, Ele sabe o que é melhor para mim. Eu confio nisso. Coloquei a primeira frase em prática. Então, eu vou sentar e eu vou esperar apenas que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Só isso. Não, também não é assim. Primeiro, por quê? Na doutrina espírita a gente aprende, não só na doutrina espírita, claro, em outras doutrinas também, que nós somos responsáveis pelo bem que a gente faz, pelo mal que a gente faz também, nós seremos responsabilizados. Mas nós também somos responsáveis pelo bem que nós deixamos de fazer. Então a gente não pode só sentar e esperar. Só sentar e esperar que seja feita a vontade dele. Não. Porque acreditar que seja feita a tua vontade na nossa vida não é uma resignação passiva. E eu trouxe até um breve conceito do que é resignação, para que a gente possa tentar entender um pouquinho melhor. Resignação é a aceitação passiva ou conformada de uma situação difícil, destino ou vontade alheia, frequentemente envolvendo paciência e submissão sem revolta. Só que acreditar na vontade de Deus não é essa resignação passiva, de sentar e esperar. Não. É um tipo de resignação, só que é uma resignação ativa. Ser feita a vontade de Deus na minha vida é um acordo de cooperação. Não é só de lá para cá, é daqui para lá também. Deus entra com uma parte e eu entro com a outra. É uma cooperação entre Deus e eu. Um acordo de cooperação. E talvez para entender um pouquinho melhor disso, nós vamos continuar no livro Fonte Viva, no capítulo 133. Que é intitulado Que Tendes?
Nesse capítulo, Emmanuel vai comentar, esse trechinho está lá no Evangelho de Marcos, e Jesus estava ali prestes a fazer a segunda multiplicação dos pães. A segunda, Jesus já tinha feito isso antes. E estava lá aquela multidão, de novo, né, com fome, seguindo ele ali há uns 3 dias, né? E todo mundo com fome e só um pouquinho de pão ali. E daí Jesus pergunta: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E Jesus multiplica os pães e alimenta mais de 4.000 pessoas. Jesus, ele já tinha feito aquilo, né? Então, ninguém podia duvidar da capacidade dele. Mas por que ele faz essa pergunta? De quantos pães tinha lá? Com certeza ele também sabia que não era o suficiente, né? Mas ele faz essa pergunta. E aí Emmanuel vai comentar para a gente assim: quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. Jesus precisa de uma base, assim como Deus também precisa de uma base para materializar qualquer coisa em nós. E aí ele continua: quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. É porque não tem como multiplicar nada por 0. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo da nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Nossa cooperação, o acordo de cooperação. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? O Cristo vai fazer alguma coisa se no nosso coração, e ele não fala nem a casa construída não, é só o alicerce da boa vontade. Nós temos que ter pelo menos o alicerce da boa vontade. Alguma coisa nós temos que ter. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhe sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre, no monte, continua ressoando inesquecível. Que tendes? Que tendes aí dentro do seu coração para oferecer, para que seja multiplicado? Que tendes aí dentro do seu coração? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir do nosso eu em nosso favor. E ele finaliza: em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas. Ele nem está pedindo muito. Algumas reduzidas migalhas de esforço próprio, e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Então, não é só sentar e esperar. Não é só sentar e esperar. Alguma migalha, algum esforcinho próprio nós temos que ter. Aí sim, nós podemos ter a convicção de que o Senhor fará a vontade. Então, o que temos dentro do nosso coração hoje? De boa vontade, de confiança, de fé, que Deus é Pai. Então, não é essa resignação passiva, é uma resignação ativa. Não é desistir das nossas vontades, não é desistir. Tem muita gente que não consegue fazer as coisas, e
e coloca a culpa em Deus. Fala, não era vontade de Deus. Mas não conseguiu oferecer essa migalhinha do esforço próprio. Aí não era vontade de Deus. Então, não é desistir das nossas vontades, porque não é a vontade de Deus. É uma cooperação. É um trabalho mútuo, meu e de Deus. É a confiança, né, de que Deus é Pai. É uma aceitação do fluxo da vida. Uma aceitação. Mas é também o compromisso de transformar as coisas que eu consigo. Tanto aqui dentro, quanto à nossa volta. Transformação interna, né? E trabalho no bem. Transformar. Educar a nossa vontade. Não é só desistir, é educar a nossa vontade. Para que ela possa se alinhar à vontade de Deus. Porque, como a gente viu, é difícil fazer esse acordo, quando a nossa vontade é diferente. Então, é um trabalho de educação para que a nossa vontade também seja igual à vontade de Deus a nosso respeito. Um trabalho de alinhamento. Porque qual é a vontade de Deus a nosso respeito? Ele quer que a gente evolua. E como que a gente evolui? Através do domínio das nossas más inclinações. Nos livrando dos nossos vícios. É assim que a gente evolui. Através do quê? Do nosso próprio esforço. E Kardec, preocupado com isso, para deixar bem claro, ele pergunta para os espíritos. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar assim: o homem poderia sempre vencer suas más inclinações pelos seus esforços? Porque ele quer deixar claro. Como é que vai ser esse negócio? Eu vou sentar e Deus vai só agir em mim, vai agir em mim, eu vou me melhorar? Ou eu vou ter que fazer alguma coisa? Né? Então, essa pergunta é para deixar claro. Uma questão de responsabilidades. Vamos dar as atribuições aqui das responsabilidades. Então, ele pergunta se nós somos capazes de vencer as nossas más inclinações pelos nossos esforços. E daí os espíritos respondem, né, daquele jeito. Sim. Curto. Quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, eu me assustei. Com a sinceridade, né, das respostas, né, bem curto assim. E daí eles continuam nos humilhando, né. Eles respondem, somos capazes, né, de vencer pelo meu esforço, né. Então eles respondem sim, e eles continuam nos humilhando. Algumas vezes por fracos esforços. Ou seja, nem precisa fazer muita coisa. Vocês são capazes e, além disso, nem precisa se esforçar muito. Então, e a gente sabe disso, a gente sabe. Né? A gente sabe quando a gente está fazendo bem para a gente mesmo. E a gente sabe quando a gente está fazendo coisas que fazem mal para nós. Nós sabemos disso. Primeiro porque a lei de Deus está aqui, né, escrito na nossa consciência. Todos nós nascemos com a lei de Deus aqui na nossa consciência. E segundo, porque não é a primeira vez que nós estamos aqui. Nós somos espíritos que estamos aqui há muito tempo, enchendo de bagagem. Então, nós estamos em contato com a lei de Deus faz muito tempo. E então, a gente sabe quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. E a gente sabe quando não está. De coisas, né, de decisões muito difíceis a coisas simples do dia a dia. A gente está lá comendo aquela gordurinha da picanha e está pensando, nossa, isso aqui vai fazer um mal pro meu colesterol. E a gente está lá, o cartão assim no limite,
Aí, ai, mas eu vou comprar esse negocinho aqui porque tá tão barato. Sabe assim, coisas simples. Né? Aí depois o cartão estoura, vai falar, ai Deus, por quê? Então, a gente sabe quando a vontade de Deus é também quando a nossa vontade está alinhada. Porque realmente, como os Espíritos falaram, não precisa fazer muito esforço. Mas nesses momentos a gente, né, se esquece daquela primeira palavra, né, Pai, Deus é Pai, e a gente começa a confiar na nossa própria opinião. Lá em casa eu tô passando por isso. Meu guri, né, mais velho, ele já acha que eu não sei de nada a respeito dele. É assim, nós fizemos isso com os nossos pais também. A gente esquece, né, da primeira palavra, Pai. Então, como os Espíritos responderam, né, às vezes não precisa fazer muito esforço para alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Que a gente consiga fazer essa oração e colocar em prática, aceitar. E tem uma oração, para finalizar, que ela vem dizer, ela vem resumir para nós, uma outra oração, que vem resumir para nós o que Deus espera de nós, qual é a vontade de nós em várias circunstâncias. Qual é a vontade dele a nosso respeito? Como ele quer que a gente haja em determinadas situações. É a oração da paz, que é atribuída a São Francisco. E daí ela vem falar assim para nós. Ela é um resumo da vontade de Deus e de como ele quer que sejam as nossas ações nessas situações. Então ele começa assim: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Instrumento. Eu tenho uma parte, Deus entrando com a outra. Qual é a vontade de Deus quando houver ódio? Que eu leve o amor. Qual é a vontade de Deus onde eu receber uma ofensa, quando eu for ofendido? Que eu leve o perdão. Qual a vontade de Deus quando eu estiver no meio da discórdia? Que eu leve a união. Na dúvida, que eu seja o exemplo de fé. Onde houver erro, eu leve a verdade. O que Deus espera de nós no desespero, que eu leve a esperança. Na tristeza, que eu leve a alegria. E nas trevas, que eu leve a luz. Que eu seja a luz. E ele continua. Ó Mestre, fazei com que eu procure, de novo, o trabalho de cooperação. Deus com uma parte e eu com a outra. Consolar, compreender, amar, doar, perdoar. E finaliza com a frase que para nós espíritas é a cereja do bolo. Porque é morrendo que se vive para a vida eterna. Pois seja feita a vontade de Deus, não somente nesta. Porque o que nós estamos ajuntando aqui não irá para o túmulo. Todas as boas escolhas, como também as escolhas ruins. Então, que hoje nós levemos para casa esse convite de fé, de aceitar a forma com que a vontade de Deus se manifesta na nossa vida, mas não passivamente.
ativamente. Quando fizermos novamente essa oração, que a gente consiga assinar cada acordo que a gente está fazendo com Deus. Então, agora nós vamos para a oração final. Depois nós vamos para o passe. Depois nós vamos tomar água fluidificada. E se alguém desejar um atendimento fraterno, que procure qualquer trabalhador da casa. E no final também será feito os atendimentos àqueles que necessitam. Então, aqueles que quiserem fechar os olhos,